Acharam aí Lucas 1, a partir do verso 26, lemos assim a palavra do Senhor. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Amém, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez? Tenda as suas mãos na minha direção e ore para que Deus fale com você a partir da minha vida. Pai, ouve a oração do teu povo e que todos esses irmãos que estão aqui sejam alimentados, fortalecidos pelo Senhor, orientados, direcionados, edificados pelo Senhor. Não só esses que estão aqui, mas aqueles que nos acompanham pela live ou que vão ouvir essa mensagem em outro momento, que todos eles recebam do Senhor uma porção de alimento espiritual nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu disse para vocês que essa mensagem seria uma mensagem de temática missionária. E essa mensagem é sobre o chamado de Maria e como isso pode nos ensinar a respeito do nosso próprio chamado. Quem aí já sabe qual é o seu chamado em Cristo? Levanta a mão. Amém. A gente entende biblicamente, meus irmãos, que todos nós, servos de Deus, temos um propósito, temos um chamado. Existe uma maneira geral da gente entender isso, e a gente sintetizou isso bem. Na verdade, Charles Spurgeon colocou isso numa frase, né? E a gente usa bem, de que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E a gente fala bastante isso aqui na igreja. Então todo mundo sabe que tem que ser um missionário. A grande questão é onde e que tipo de missionário cada um de nós é. Porque tem gente aqui na igreja que já está muito convicto. Tem um irmão aqui que ele falou para mim assim: pastor, em visão há anos atrás, perguntando para Deus, eu vi a bandeira do Japão e eu entendi que o meu chamado é Japão, e eu já comecei a estudar nesse sentido. Amém. A pessoa já tem com clareza para onde vai. Existe outro irmão que virou para mim e falou assim: pastor, meu chamado missionário não é para longe, é aqui, para a igreja local. E esse irmão tem desempenhado um trabalho fantástico com as crianças aqui na igreja. A grande questão é, qual é o seu? Há uns anos atrás, eu conversando com um irmão, ele virou para mim e falou assim: na boa, eu não me vejo batendo papo com alguém e compartilhando o evangelho com essa pessoa. Ele falou isso, eu achei estranho, me doeu ouvir aquilo, sabe? Porque duas possibilidades existem aí. Uma, esse cara ainda não foi salvo,
Porque se ele sabe falar, se ele sabe se comunicar, se ele conversa sobre outros assuntos, por que não compartilhar o evangelho com alguém, né? Então, das duas, uma, esse cara não foi salvo, ou ele, de alguma forma, ele entende que não é o ministério dele falar especificamente. Isso não quer dizer que a pessoa não vai colaborar para que alguém seja salvo. Uma coisa que eu ensino há muitos e muitos anos aqui na nossa igreja é que a gente ganha almas em equipe. E às vezes, você não tem a habilidade para conversar com alguém, ou o conteúdo bíblico para conversar, mas você vai lá e traz um monte de gente, e essas pessoas vão ouvindo o evangelho, vão se convertendo, vão entregando a vida para Jesus, porque um recebeu ali na porta, o outro deu um abraço, o outro chamou para a célula, e a gente em conjunto vai fazendo isso. Eu achei bonito no último batismo, que teve um menino, não é? Que ele estava batizando, ou seja, era novinho no evangelho. E os outros estavam falando, eu vou batizar porque fulano me chamou para vir para a igreja, eu aceitei Jesus. Eu aceitei Jesus porque fulano me chamou, e foi assim, né? Todo mundo compreendendo. Evangelho é isso, meus irmãos. Cada um tem o seu chamado e você precisa descobrir qual é. Então, se você ainda não sabe, presta atenção e já anota a primeira coisa importante, antes da gente entrar no texto. Você vai no meu canal no YouTube e vai procurar uma mensagem chamada. Espera aí que eu vou lembrar o nome. Descubra o seu chamado, percorra o seu destino. Ok? E digita lá, Clériston no YouTube. Descubra seu chamado, percorra seu destino. Ali, meus irmãos, a gente tem elementos bíblicos muito simples para você descobrir com precisão aonde Deus quer você. Porque tem coisas que quando você olhar e falar, é verdade, sempre foi esse o meu chamado e eu não tinha entendido. Então você vai procurar nessa mensagem e vai assistir, que isso vai mudar a sua vida. Vai mudar a maneira como você se relaciona e se move no Evangelho. Procura lá, foi uma mensagem que eu não preguei aqui nessa igreja, eu preguei em outra, mas está lá no meu canal do YouTube e tem ajudado muita gente a descobrir o seu chamado. Voltando à questão do texto. Maria recebeu um chamado. E a irmã Maria, ela recebeu um chamado de uma responsabilidade muito grande. E a forma como ela recebeu esse chamado foi espetacular, porque o próprio anjo Gabriel apareceu diante dela e falou qual era o chamado dela. E o chamado dela não era pregar na China, o chamado dela era engravidar pelo Espírito Santo e trazer ao mundo o nosso Salvador. E meus irmãos, na fala do anjo Gabriel, durante todo esse texto, existe uma porção de coisas que não se aplicam simplesmente ao chamado de Maria, mas a maneira como Deus chama as pessoas. A primeira coisa que o anjo fala, quem pode olhar aí na Bíblia para mim? Primeira fala do anjo. Alegre-se. Primeira coisa, alegre-se. Então presta atenção, seu chamado é motivo de alegria. Não vira uma dessas pessoas que murmuram e reclamam da vida por conta do chamado de Deus. Eu vejo isso principalmente em pessoas que vieram de outras religiões e se converteram, e às vezes reclamam até do dom espiritual que receberam, dizendo assim, mas isso é um peso, eu não queria isso para mim, e não sei o quê. Às vezes a pessoa nem entendeu, nem é um dom espiritual, é um problema que ela tem na vida dela, e que ela pensa que foi Deus que colocou, não é? E não tem nada a ver com o chamado de Deus, e começa a reclamar como se Deus fosse colocar em você um tipo de peso que você não vai dar conta de carregar. O seu chamado, o chamado de Deus na sua vida é para você se alegrar. Alegre-se. Até quando as coisas estiverem difíceis. No capítulo 5 de Mateus, Jesus fala, bem-aventurados sois vós, ou seja, felizes são vocês, quando vos perseguirem, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Ou seja, até quando no seu chamado, você pregando o evangelho para alguém, você for perseguido, falarem mal de você, Jesus diz, ei, fica alegre. Quer dizer que a sua recompensa lá em cima está aumentando.
A coisa está melhorando para o seu lado, quanto mais você sofre por minha causa. Então, a primeira coisa, seu chamado é motivo de alegria. Você que já sabe o seu chamado, ainda que seja de forma muito aberta, sem muita precisão ainda, se alegra por isso. Amém? Aí o anjo falou primeiro, alegre-se. E aí ele falou outra coisa, quem fala aí para mim? A nossa tradução da Bíblia vai dizer assim: alegre-se muito favorecida. O que isso quer dizer? Que Maria tinha sido favorecida por isso. Essa expressão, na tradição cristã católica, ela é traduzida de uma outra maneira, que é cheia de graça. Quem aí já foi católico, quem não foi também já ouviu os católicos rezando, Ave Maria, cheia de graça. É um recorte da tradução deles desse texto, não é? E o que é cheia de graça? Você sabe o que é graça? Grande parte da igreja sabe. Graça dá a ideia de algo que você não mereceu, é um favor que você recebe sem ter merecido. Então, por exemplo, a sua salvação é por meio da graça, é pela graça por meio da fé. Ou seja, nada do que você faça pode comprar a sua salvação, você não pode fazer por onde ganhar a sua salvação, é totalmente de graça. Se eu tiver uma padaria e falar assim, hoje é pão de graça para todo mundo, não vai chegar lá e falar, primeiro você vai ter que varrer o chão da padaria. Não é de graça, né? Deixa eu ver se você foi bonzinho hoje, igual o Papai Noel, né? Para ver se ganha um pão. Não é de graça, você está de alguma forma querendo merecer aquilo. Então o anjo vira e fala assim, Maria, alegre-se, você é cheia de graça. Ou seja, você não é cheia de mérito, você é cheia de graça. Tudo aquilo que Deus nos escolhe para fazer é por meio da graça dEle. Você consegue entender isso? Às vezes as pessoas pensam que tem a ver com o talento, com o estudo que teve, com qualquer outra coisa, com o esforço que fez ao longo da vida. E pensa assim, não, Deus escolheu aquela pessoa ali porque ela toca muito bem, Deus escolheu aquela pessoa ali porque ela fala vários idiomas e vai traduzir a Bíblia, e eu não tenho nada disso, presta atenção, não é pelo mérito da pessoa, é sempre pela graça. Foi assim com Maria, que inclusive era cheia de graça, como é com qualquer um de nós, é sempre pela graça. Aliás, vamos inverter. Porque alguém que tem facilidade para aprender línguas, não é porque ele mereceu aquilo, foi graça de Deus. Deus não escolhe uma pessoa por causa da capacidade, Ele capacitou essa pessoa por causa do chamado, é diferente. Ainda que essa pessoa nem saiba do chamado, ainda que essa pessoa nem tenha se convertido, aquilo veio de Deus e aponta para o seu chamado, para o seu destino, para o seu propósito. Qualquer capacidade que o ser humano tenha recebido de especial, aponta para o seu chamado e é graça de Deus, não foi porque ela mereceu isso. Irmãos, vocês já viram crianças prodígio? Que coisa maravilhosa. Existe na história da música garotos de 5 anos de idade que sentavam no piano e tocavam mais do que pessoas que estudaram a vida inteira, sem nunca terem parado para estudar, e escreveram grandes sinfonias. Eu não acredito que Deus deu qualquer capacidade para qualquer ser humano que não tenha sido para a glória dele. O ser humano usa às vezes para aquilo que ele quer, mas tudo é graça de Deus e aponta para a identidade, para aquilo que Deus fez na vida dela. Então entenda, se alegre, porque é graça de Deus. E aí ele fala assim, o Senhor é contigo. A promessa sobre todo o chamado de Deus é que a presença dele vai com a gente. Quando Jesus vai subir aos céus, antes disso, ele chama os seus apóstolos e ele fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é? O final da grande comissão, Jesus diz, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então entenda que por mais difícil que esteja a sua caminhada, ao fazer aquilo que Deus te mandou fazer, presta atenção, o Senhor é contigo. Isso não é privilégio de Maria simplesmente, mas dos discípulos. Porque Jesus disse isso ali para os 11 discípulos, antes de subir ao céu. E ele disse, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Os discípulos não continuaram vivos até a consumação dos séculos. Isso era uma promessa para todos os que viriam depois. Assim como ide por todo mundo, era uma ordem para todos os que viriam depois. Estou convosco, é promessa do Senhor sobre a sua vida. Como a gente cantou, ainda que eu ande por um vale escuro, sabe, essa brisa suave que você vai sentir no seu espírito, é o Senhor acompanhando você. E aí Maria se espanta com aquilo, e o anjo diz assim, não temas. Presta atenção no que eu vou dizer. Algumas pessoas recebem de Deus um chamado, num primeiro momento, assustador. A gente vai falar mais para o final detalhes sobre esse chamado de Maria. Mas de uma maneira geral, tem pessoas que recebem o chamado para ir pregar o evangelho em lugares extremamente perigosos, para grupos extremamente perigosos que ninguém quer pregar. Às vezes Deus abre para você um acesso para pregar para traficantes, para bandidos encarcerados, gente que cometeu todo tipo de crime violento, mas Jesus os ama e chama alguém para ir para lá. Não tenha medo, não vai batendo um joelho no outro, não fica com medo de entrar numa boca de fumo. Se Deus te deu esse acesso, só vai. Eu me lembro de uma irmã, uma missionária, que ela escreveu um depoimento lá do campo missionário, mandou para uma revista de missões, contando a situação que ela vivia. Ela pregava para uma tribo muito isolada, eu não me lembro se era África, se era Nova Guiné, alguma região remota do mundo, em que as pessoas daquela tribo, ao contrário das outras culturas do mundo, eles não tinham o hábito de se esconder para fazer suas necessidades. Então ela estava lá falando de Jesus, a pessoa, peraí, abaixava assim na frente dela e defecava na frente de todo mundo, assim como a coisa mais natural do mundo. E ela chegando à conclusão, eu não estou aqui porque eu amo esses caras não, ela devia estar com uma raiva muito grande. Eu estou aqui porque Deus ama eles. Não tenha medo para onde Deus quer te mandar. Ele ama aquele povo. Eu conheço um rapaz que ele diz que o chamado dele é o martírio. O dom que ele recebeu de Deus é o martírio. O que isso quer dizer? Ele está se preparando para missões, ele está indo agora estudar medicina na Tríplice Fronteira, para ser médico em algum lugar do mundo onde o evangelho é proibido. E ele está indo sabendo que ele vai ser morto em algum momento. E que o chamado dele é morrer por Jesus. E está investindo pesado na vida dele. Ele é jovem, bem novinho, sabe? Para morrer. Não tenha medo. O Senhor está contigo. Se você tem convicção daquilo que Deus chamou você para fazer, mas não tenha medo de nada, de absolutamente nada, porque o Senhor está contigo. E aí o anjo começa a detalhar o chamado. E o detalhe do chamado é, olha Maria, você vai conceber, né? Ela pergunta como isso vai acontecer. Eu acho engraçado a maneira como Gabriel trata Maria, porque se você ler um pouquinho antes, ele tinha aparecido para Zacarias, e Zacarias tinha feito exatamente a mesma pergunta, tinha virado para o anjo e falado, como isso vai acontecer, minha mulher vai ficar grávida se eu já sou de idade, e o anjo ficou muito bravo com ele, falou, você não está acreditando em mim, por isso você vai ficar mudo daqui para frente, até o menino nascer. Parece que por conta própria o anjo resolveu, já deu um para trás, Zacarias já saiu mudo daquela cena. Mas Maria faz a mesma pergunta, e a pergunta é justa. Eu sou virgem, como é que eu vou engravidar? E o anjo com Maria, ele age com toda a delicadeza, explica como é que vai ser, ó, o Espírito Santo vai vir,
vai envolver você. O ente que foi gerado dentro do seu ventre vai ser grande, vai ser o Messias, né? Ele detalha algumas coisas que são características que todo judeu sabia que era do Messias, um rei da linhagem de Davi e queria governar para sempre. Ele fala de toda uma grandiosidade, não de Maria, mas de quem Maria iria gerar. Presta atenção, porque isso é sobre todo chamado, não é sobre você. Por mais visibilidade que o seu chamado possa gerar, entenda que não é sobre você. Algumas pessoas dão profetadas para pregadores e falam coisas assim: você vai para não sei aonde, vai aparecer na televisão, eu vejo você viajando em aviões e não sei o que. Na época que viajar de avião era um negócio muito difícil, né? Se falava muito mais isso. E fazem aquele monte de coisa para a pessoa inflar o ego. Você vai ser pastor de pastores, eu vejo um anel no seu dedo, um diploma, não sei o quê. Gente, cada profetada assim, que procura sempre exaltar o homem, não é sobre o homem. Por mais que Deus confie em você uma grande visibilidade, não é sobre você, é sobre Cristo. O centro é sempre Ele. Seja para fazer algo numa igreja local, seja para morrer por Ele em um lugar estranho do mundo, o centro do seu chamado sempre precisa ser Jesus. De cara, o anjo chega e fala da grandiosidade daquilo que viria a partir do chamado de Maria. E aí o anjo, no meio da fala dele, ele vira e conta a respeito da prima de Maria, a sua parenta, ele fala, né? De Isabel, que apesar de ser considerada estéril, tinha engravidado também pelo poder de Deus, estava esperando um bebê que seria João Batista. E o João fala que nada é impossível. Vamos ler esse versículo mais uma vez, ele é muito forte. Verso 37, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. E eu quero que você pense agora no seu chamado, porque para alguns pode parecer algo muito distante, muito improvável de se acontecer. Como que eu vou ser, por exemplo, um missionário num país de determinada língua, eu não tenho nem acesso a estudar essas coisas. Como que eu vou ser missionário nesse ambiente aqui que Deus me chamou para fazer? Irmãos, o que importa para Deus não é se é impossível ou se é possível. O que importa é se Ele prometeu ou não prometeu. Porque se está debaixo da promessa, para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Creia nisso e se mova nessa direção. E a primeira coisa, ao se mover nessa direção, é isso que Maria fez. O último verso que nós lemos, nós temos a resposta de Maria, que deve ser a resposta para qualquer chamado de Deus. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Irmãos, parece uma coisa simples, sabe? Mas é para ser simples mesmo. Isso acontece às vezes em cultos que o pastor vai lá no final e fala: quem quer atender esse chamado de Deus? E a pessoa simplesmente sai e vai à frente e atendeu o chamado. A partir daquele momento, tudo vira de cabeça para baixo. A partir daquele momento, a vida da pessoa toma outra direção. Olha, nós temos um adolescente aqui na igreja, que ele me mandou uma mensagem hoje, dizendo que a passagem de avião dele já está comprada, né? Irmãos, é um garoto, já está indo pela segunda vez para a Ilha do Marajó, e vai só ele da nossa igreja nesse janeiro para lá, junto com a galera lá do pastor Ivan. Você sabe por que isso? Porque um dia aceitou, entendeu? Deus está me chamando, cumpre-se em mim o teu chamado. Sou eu, aceitei, eu estou aqui. Isso não quer dizer que a pessoa não calcule os riscos disso.
Eu quero que você pense um pouquinho no que estava em jogo com relação à resposta de Maria. Gente, Maria estava desposada com o varão. Você sabe o que é isso? É um tipo de noivado, mais sério do que o noivado que a gente tem hoje. Era um noivado que envolvia um contrato com valor, como é que a gente fala? Legal, com valor legal diante da lei, se esse contrato fosse quebrado, se a noiva, por exemplo, traísse o noivo, abandonasse o noivo, tinha que se pagar uma indenização, não era qualquer coisa, sabe? Ela estava desposada com um cara chamado José, e olha o que aconteceu, de repente ela descobre que ela vai estar grávida sendo virgem, sem ter tido qualquer relação. Você acha que ela não pensou, gente, que isso ia causar um problema, no mínimo, botar o noivado dela em risco, no mínimo colocar a própria vida dela, dentro da lei judaica, em risco? Eu estou falando em termos de lei, mas ainda que ela pensasse assim, o que eu não imagino que foi o caso, né? O meu noivo vai entender de boa quando eu contar para ele que é do Espírito Santo e tal. A gente sabe que não foi assim, que precisou do anjo aparecer, mas imagina, irmãos, o simples fato de uma mulher engravidar já é um negócio de alto risco. Eu sei porque a minha esposa teve 3 filhos e eu acompanhei bem de perto, cada momento de parto. Vocês aí que são novos não têm noção da quantidade de possibilidade de coisa para dar errado num parto. E isso no hospital cercado de recurso. Imagina, no ano 4 a.C., na Galileia. Toda situação de parto sempre seria um grande risco. O contexto que esse parto iria acontecer era risco para ela, era risco para tudo. Então, queridos, diante de tanta situação complexa, ela correndo o risco de perder o relacionamento com o noivo, eu falei o mínimo, né? O risco menor que se tinha. O risco menor era esse. Cumpra-se aqui, faça segundo a tua palavra sobre mim. Essa precisa ser a fala em todo o tempo. Mesmo que você não saiba com precisão qual é o seu chamado, você entendendo que você tem um Senhor sobre a sua vida, apenas se lança, diga, cumpre-se em mim. Só para encerrar, meus irmãos, vai se colocando de pé para a gente orar, como diria pastor Subirá, fica de pé para parecer que está acabando. Irmãos, houve uma época, pouquinho antes de eu casar, que eu achava que o meu chamado era para fazer missões na África. Eu estudava francês, eu consegui uma Bíblia em francês, eu estava me preparando nesse sentido, já estava vendo qual escola que eu ia me dirigir, de preparação missionária, já estava organizando a minha vida nessa direção. E eu me lembro que eu começando o meu namoro com a Jennifer, ali naquela esquina, na época a irmã Luciane morava ali naquela esquina, eu no alto do meio-fio, ela embaixo. Eu virei para ela e falei assim, você sabe que se Deus me mandar ir para o outro lado do mundo, eu vou, né? Ela, eu sei. Você sabe que você não é o primeiro lugar na minha vida, não é? Aí ela falou, eu sei. Casou comigo sabendo. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque essa é a conta que Maria fez. A família está no plano de Deus. Deus preparou as coisas para que José permanecesse com Maria. Mas a prioridade de Maria em todo o tempo era que se cumpra a vontade do Pai. Eu não sabia para onde Deus ia me mandar. Por fim, Ele acabou agindo nas situações, nas circunstâncias e no meu coração e no coração da igreja, para que eu me tornasse pastor daquela igrejinha que tinha aqui. Entenda, igrejinha eu falo no sentido carinhoso, nós éramos um grupo numeroso, bem pequeno, né? Ele moveu as coisas do jeito que Ele quis. Não foi a minha vontade, não foi nem como eu estava entendendo, mas a minha resposta foi, seja do jeito que o Senhor quiser, eu estou aqui,
e que se cumpra a tua palavra em mim. Que esse seja sempre, que essa seja a resposta do seu coração. Vamos orar? Responda isso para o Senhor, independente do nível de precisão que você já tenha do seu chamado, apenas coloque-se diante de Deus e diga para Ele assim: às vezes as pessoas brigam tanto com o chamado de Deus. Eu, como pregador, eu entrego a mensagem que Deus mandou, e às vezes daqui da frente eu sinto na direção quem o Espírito Santo está chamando, sem nem conhecer a pessoa. E é uma luta, meus irmãos, para a pessoa falar: eu aceito esse chamado, eu vou à frente, ora aqui por mim, que a minha vida seja isso, eu quero entregar a minha vida para Jesus, seja o que for. Algumas pessoas ficam relutando: vou, não vou, vou, não vou. Maria disse: cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. Pai, essa é a nossa oração, meu Deus. Independente de qual o desfecho da história, o primeiro passo, nós damos sempre, meu Pai, dentro daquilo que o Senhor nos chamar. Que cada vez que o Senhor nos mostrar a direção certa, que essa seja a abertura do nosso coração, que se cumpra conforme a tua palavra. Aqui está a tua serva, Senhor, aqui está o teu servo, Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, meu Deus. Nós queremos cumprir o nosso chamado, até as últimas consequências, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Eu quero fechar esse momento, dizendo só mais uma coisa para a igreja, que Deus não me mandou, por enquanto, para ir para o outro lado do mundo, porque Ele queria que eu conduzisse uma igreja que fosse aos confins da terra. Nós vamos enviar muitas pessoas para muitos lugares, sabe? Ele me queria aqui para fazer o envio. Eu vou, conheço, volto, mando, e assim vai acontecer com muitos de nós, jovens e famílias inteiras. Você crê nisso? Então dá um glória a Deus bem forte, e que a graça e a paz do Senhor, pode aplaudir, eu creio nisso, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação com o seu Espírito Santo seja com todos vocês, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela terra. Amém e amém. Deus abençoe.